história de uma amizade improvável entre duas crianças, o filho de um oficial nazista e um judeu prisioneiro em um campo de concentração, é o ponto central da trama de O Menino do Pijama Listrado, de John Boyne, obra adotada para o exame de redação do vestibular 2024 da UERJ. Publicado em 2006, O Menino do Pijama Listrado é o primeiro livro infanto-juvenil do escritor irlandês John Boyne. No entanto, ainda que seu público-alvo principal sejam crianças e adolescentes, essa é uma obra cuja densidade ganha novos contornos de acordo com o grau de maturidade do leitor. Narrado em terceira pessoa, o livro conta a história de Bruno, um menino de 9 anos que mora em Berlim no período da Segunda Guerra Mundial. Após seu pai, um oficial nazista, ser transferido para um novo trabalho, ele e a família se mudam para uma casa isolada próxima a um campo de concentração, ainda que ele não saiba nada sobre isso. Curioso e solitário, Bruno ocupa seu tempo fazendo explorações pelas imediações e numa delas acaba conhecendo Samuel, com quem identifica muitos pontos em comum, especialmente o fato de terem nascido no mesmo dia, 15 de abril de 1934, e de não terem amigos com quem conversar. Porém, o que Bruno desconhece é que Samuel é um prisioneiro naquele campo e conforme a amizade dos dois se intensifica, ele tentará desvendar o mistério que ronda as atividades de seu pai naquele lugar. Era apenas uma pequena placa de bronze e Bruno leu em voz baixa o que estava escrito. Entregue por ocasião da inauguração do... Ele hesitou. Campo de Haja Vista, prosseguiu, tropeçando no nome, como de costume. Junho de 1940. Inocência infantil. Esse é o argumento-chave que sustenta toda a construção da narrativa de O Menino do Pijama Listrado. Misturando fantasia e realidade, a história se desenvolve apresentando pistas sobre o período em que é ambientada, sem em nenhum momento utilizar termos como Holocausto e nazismo de forma expressa aqui no texto. Identificações como Führer e Auschwitz foram suavizadas pelos eufemismos Fúria e Haja Vista, disfarçadas como parte da pronúncia limitada e ingênua do protagonista Bruno. Tomando por recurso um narrador onisciente que expõe as ações e pensamentos desse personagem, John Boyne conduz o leitor por uma história que apresenta uma visão inocente de um dos episódios mais trágicos e revoltantes da história da humanidade, em um texto cercado de sutilezas, referências e ironias capazes de estimular o senso crítico e revelar aos mais experientes aquilo que não está explícito no texto, ao mesmo tempo em que consegue preservar a inocência de um jovem leitor ainda despreparado para lidar com o peso desse período histórico. Dessa forma, o autor consegue explorar nesse livro as atrocidades do Holocausto e suas consequências sem evidenciá-las de forma expressa, pois tudo é sugerido ou subentendido nas entrelinhas. Como exemplos, temos a situação de Pavel, o médico judeu que descasca batatas na casa do menino, o alcoolismo silencioso de Elsa, a insurgência da avó de Bruno contra o regime, a representação da violência na figura do tenente Cutler, a mudança comportamental de Gretel após as aulas doutrinadoras com um tutor e até as próprias tensões embutidas em algumas conversas entre Bruno e Samuel. Não existem soldados bons, disse Samuel. É claro que existem, disse Bruno. Quem? Bem, meu pai, por exemplo, disse Bruno. É por isso que ele usa um uniforme tão imponente e é por isso que todos o chamam de comandante e fazem qualquer coisa que ele diz. O Fúria tem grandes planos para o meu pai, justamente porque ele é um soldado tão bom. O leitor mais maduro, ao percorrer essas páginas, deve ter em mente que O Menino do Pijama Listrado não é um livro sobre a Segunda Guerra Mundial ou o Holocausto, apesar de ambientado nesse período, mas sim sobre relações humanas. Além disso, como o próprio autor John Boyne já declarou em diversas oportunidades, esse livro foi escrito como uma fábula destinada ao público infanto-juvenil, mas que pode ser lido também pelo público adulto, que dela terá percepções diferentes. A exemplo do que acontece com grandes clássicos do gênero, como Alice no País das Maravilhas e O Pequeno Príncipe. Por se tratar de uma fábula, é importante ao leitor estimular seu senso crítico e considerar que essa obra não assume qualquer compromisso com a fidelidade histórica. Estudiosos, inclusive, apontam que o conteúdo dessa história distorce a realidade daquele período e, de um modo geral, reforça os conceitos de passividade das vítimas do Holocausto e de alienação da população civil alemã, mitos que já foram historicamente desconstruídos e superados. Mas o fato é que a obra se assume ficcional, argumento que sustenta a liberdade de criação que permite ao autor manipular a realidade de acordo com o que lhe é mais conveniente para a construção da narrativa. Agora, se essa manipulação é socialmente ou moralmente aceitável, é um ponto a se refletir.
O quarto de Gretel havia mudado consideravelmente desde a última vez em que ele estivera lá. Não havia uma única boneca à vista. Certa tarde, mais ou menos um mês antes, perto da época em que o tenente Cutler se foi de Haja Vista, Gretel decidira que não gostava mais de bonecas e as colocou todas dentro de 4 grandes sacolas e as jogou fora. Em seu lugar, havia pendurado mapas da Europa que o pai lhe dera, e todo dia ela espetava pequenos pinos sobre eles, os quais movia constantemente depois de consultar o jornal do dia. Bruno pensou que talvez a irmã estivesse enlouquecendo. Para quem irá fazer o vestibular 2024 da UERJ, que adotou O Menino do Pijama Listrado como leitura obrigatória para o exame de redação, deve considerar as polêmicas embutidas nas reflexões a partir dessa obra. São vários pontos a se considerar, mas eu particularmente quero chamar atenção para os assuntos relacionados ao debate dessa inocência infantil exagerada pela trama e a problemática de se distorcer a realidade em favor da produção ficcional, que são assuntos bem pertinentes e que poderiam render ótimos temas. Uma relação de amizade capaz de sobrepor conflitos e florescer em condições tão adversas, por ser a temática central desse livro, também merece atenção especial, pois abre um leque de possibilidades a serem exploradas como tema de redação. Ele juntou os pés e ergueu o braço direito no ar antes de bater um calcanhar no outro e dizer numa voz tão profunda e clara quanto possível, tão parecida com a do pai quanto ele conseguia fazer, as palavras que dizia sempre que saía da presença de um soldado. Heil Hitler, disse, o que Bruno presumia ser uma outra forma de dizer: bem, até logo, tenha uma boa tarde. O Menino do Pijama Listrado foi adaptado para o cinema em 2008 numa produção dirigida por Mark Hamill, que é relativamente fiel ao texto de John Boyne, mas conta com algumas intervenções que a diferenciam do livro, suprimindo alguns elementos e acrescentando outros, especialmente no que diz respeito à percepção de Bruno daquilo que o cerca. O livro também ganhou uma continuação publicada esse ano. Por Lugares Devastados tem como protagonista a agora nonagenária Gretel, que parece reverberar o questionamento de muitos leitores em relação a Bruno. Como eu poderia não saber? Ela se pergunta ao revisitar sua conivência, seus pecados e suas culpas do passado. Tanto O Menino do Pijama Listrado quanto sua continuação são publicados aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar links para adquirir esses livros através do site da Amazon. Lembrando que ao comprar através deles você estará ajudando o canal e desde já eu agradeço. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, comentar, se inscrever aqui no canal e também de me seguir nas redes sociais. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!